Bom dia, tudo bem com você? Olá, hoje eu gostaria de falar com você sobre algumas coisinhas muito legais e muito importantes. Veja bem, nesse momento de crise, algumas coisas é bom a gente refletir. E eu gostaria de refletir com você aqui no nosso manual, na Palavra de Deus, que diz assim lá no livro de 2 Reis, capítulo 7. Fala sobre 4 leprosos. Diz assim, ó. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixaram o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Ponto. E aqui discorre um pouco mais sobre o que aconteceu. Mas o que eu quero que nós aprendamos hoje. Veja bem, esses leprosos estavam numa cidade que estava em quarentena, né? Ela estava sitiada por um grande exército, certo? E já não tinha mais comida, essa cidade. E os 4 leprosos estavam numa situação pior, porque além deles estarem com fome, eles eram leprosos. Ou seja, a situação deles estava ruim, né? Porém, eles eram 4 leprosos. Eles estavam unidos ali, né? O que nós podemos pensar? Nós podemos pensar o seguinte: muitas vezes nós não estamos ruins sozinhos. Existem outras pessoas nas mesmas condições que nós, ou pior. Porém, qual a diferença? A diferença é que na crise você se joga. Você se joga. Você toma uma atitude. Certo? São nas crises que as melhores empresas são criadas. É na crise que os maiores problemas são resolvidos. É na crise. Uma vez eu disse para um amigo meu, eu disse para ele: cara, o melhor lugar de você estar é no fundo do poço. Porque de lá você não tem mais para onde ir. Você só pode olhar para cima. E olhando para cima você vê Deus. E é nele que nós temos que nos agarrar. Depois de uns anos eu encontrei esse meu amigo e ele disse: cara, aquilo que você me disse foi uma lição para mim e hoje eu estou muito bem. Realmente ele estava muito bem. Graças a Deus ele está muito bem hoje. Mas o que nós aprendemos com isso? Quando vocês pensarem que está difícil, não tem para onde ir, junte-se com quem tem a mesma fé que você. Junte-se com quem olha para onde você olha. Lá na frente. Não se junte com quem já tem mais. Porque aquele que tem mais, ele
quer saber dos seus problemas. Os problemas dele já foi resolvido, ele já tem. Ele não vai acreditar na sua fé. Quem vai acreditar na sua fé? Aquele que está pior que você, ou igual a você. Junte-se com quem ouve o que você fala. Vai adiante, caminhe, caminhe. Talvez os seus passos para frente comece a mover a terra, comece a mover o coração de Deus e Ele fazer com que sua vida mude, com que o seu opróbrio mude. Isso é que Ele vai fazer na sua vida. Quando você se levantar e começar a caminhar, a terra começa a tremer. Os montes começam a tremer, porque a sua fé é maior do que a sua fome, porque a sua fé é maior do que a sua lepra. Por que ficar aí resmungando? Por que ficar aí chorando? Por que ficar aí fazendo aquilo que todo mundo está fazendo? Faça diferente, tome uma atitude, tenha fé, porque Deus vai fazer no momento em que você começar a se mover. Tá ok? Que Deus te abençoe. Que a sua fé te leve muito mais além e te prospere de uma maneira espetacular. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau!